que eu entendo por missão. No outro dia eu estava falando com as pessoas que eu achava que missão era uma missa muito comprida, mas eu percebi que não é. Esse tema, o material para elaborar essa apresentação, entre outras coisas, foram buscadas em uma palestra justamente do Haroldo, que chama-se A Missão do Brasil no Mundo, que está no YouTube, e ela, apesar de falar sobre a missão do Brasil, ele traz-nos muitos elementos sobre o tema, sobre missão. E eu consegui dali extrair algumas informações que, juntando com informações do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, deu para ter uma noção melhor que podemos tentar passar para todos. Então, começando a falar sobre o homem encarnado, nós vemos no Livro dos Espíritos, na questão 132, que faz parte do capítulo da encarnação dos espíritos, os espíritos respondem a Kardec dizendo: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Visa ainda um outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, qual é a parte que toca ao homem, segundo os espíritos informam? A parte de fazer o planeta progredir, a parte de construir o planeta na obra da criação. Se nós nos recordarmos de como era a Terra nos seus primórdios e vemos como é hoje, o homem modificou toda a superfície do planeta. E ele evoluiu o planeta dessa forma, materialmente falando, e foi responsabilidade do homem fazer isso. O instrumento que ele toma é o corpo físico. Como cada planeta tem uma constituição física própria, então, durante o progresso todo do homem, até chegar à perfeição, ele habita vários mundos e cada planeta tem uma constituição física. E é assim que os espíritos dizem. Ele toma um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo. Ou seja, nosso corpo é, materialmente falando, do jeito que é, por causa da condição física do planeta Terra. Nos mundos mais evoluídos, eles vão absorver a matéria de acordo com o planeta e vão ter corpos mais sutis, porque os planos são mais evoluídos. Então, o homem, como diz aqui os espíritos, ele participa da criação do ponto de vista material. Então, ou seja, ele tem como tarefa isso. E o Evangelho segundo o Espiritismo confirma esse fato. No item 7 do capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, vemos lá: com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo também vemos essa informação. E ainda, no capítulo C de Perfeitos, no item 9, temos: todo homem tem na Terra uma missão, grande ou pequena, qualquer que seja. Então, veja, qualquer que seja a missão, seja grande ou seja pequena, todo homem tem uma missão, ou seja, cada um de nós temos missão. E a capacidade, o tamanho da missão, grande ou pequena, está associada à capacidade do espírito de dar cabo a essa tarefa, a essa missão. Lógico que os espíritos mais evoluídos vão ter tarefas mais grandiosas do ponto de vista de complexidade. Os espíritos mais humildes, eles vão ter tarefas, vão ter missões mais condizentes com a sua capacidade. À medida que o espírito vai evoluindo, então, ele vai tendo tarefas mais apuradas. E isso eu acho que é até natural, porque se um espírito é mais evoluído, não teria sentido dar a ele uma tarefa mais simples, porque ele desenvolveria sem nenhum esforço, desenvolveria sem sacrifício, desenvolveria com muita facilidade.
ao passo que essa tarefa, então, poderia ser feita por um outro e ele teria a oportunidade de desenvolver uma tarefa mais importante. A capacidade, então, está relacionada ao preparo. Até agora nós falamos sobre melhoria material, mas também vamos encontrar trechos em que fala sobre a melhoria espiritual. No Livro dos Espíritos, no capítulo Progressão dos Espíritos, questão 115, os espíritos respondem para Kardec: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de fazer chegar progressivamente à perfeição. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem conhecimento. Então, aqui ele já fala sobre o espírito é criado ignorante, Deus dá a missão para que eles possam se esclarecerem e chegarem à perfeição. Então, observem que eles também, as missões que os espíritos recebem, que nós recebemos, as nossas tarefas também têm a finalidade de nos esclarecer, de nos fazer chegar à perfeição. Por quê? Porque é através do trabalho, através do esforço próprio, é que vamos aprendendo as coisas, né? Se nós passarmos o dia sentado no sofá, nós não vamos aprender nada. Então, nesse contexto, o que é a missão? São as aptidões que nós vamos desenvolvendo, são os encontros que nós vamos tendo, os desencontros também, as provas que vamos passando, as expiações também, pelas quais nós vamos sendo submetidos. Nada é pré-programado, ou seja, Deus impõe tarefas aos homens, mas não impõe as tarefas da mesma forma para todos eles. Por quê? Porque cada um está num estágio diferente. Apesar de que todos nós vamos chegar à perfeição, vamos ser conhecedores de tudo, como nós aprendemos no estudo básico da doutrina, como nós vamos chegar lá, mas o caminho que nós passamos é cada um de um jeito, né? Então, numa encarnação, um é dado às artes, o outro é dado às ciências, um é dado à medicina, o outro é dado à engenharia, e assim vai. No fim, todos nós vamos ser detentores do conhecimento de tudo, mas a cada instante nós estamos em caminhos paralelos. E essa é a beleza da diversidade que existe entre nós todos, porque através dessa diversidade nós vamos nos completando e vamos fazendo o mundo progredir de forma global. Entre os encontros, nós também podemos falar sobre a paternidade. Então, no Livro dos Espíritos, no capítulo que fala sobre a volta do espírito à vida corporal, na questão 385, os espíritos dizem assim: os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. Nessa fase, a fase da infância, é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores, tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada. Então, nós vemos aqui que os espíritos dizem que a paternidade, e a maternidade, naturalmente, é uma grande missão, é uma missão sagrada que Deus impõe a nós, que somos pais. Por quê? Porque nessa fase, como diz aqui, na fase da infância, que nós podemos apurar o espírito, nós podemos aparar-lhes as arestas, nós podemos combater os maus pendores deles. A psicologia diz que, a partir dos 7 anos, me parece, o caráter do indivíduo já é formado e, a partir dali, então, não há mais como mudar, como reformar. E diz que o espírito, ele coloca, a partir dessa idade, o que ele tem de bagagem espiritual, o que ele traz dentro de si das outras encarnações. No início da infância, não. Ele ainda está em fase de permitir que ele seja ajustado. Então, grande a missão dos pais de encaminhar os filhos, então, na nova encarnação. Então, falando sobre a infância, falando sobre a volta dos espíritos.
Assim, ainda na questão 582, Kardec pergunta: pode-se considerar como missão a paternidade? E eles respondem: é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Então, novamente, numa outra questão, os espíritos reafirmam esse fato. O fato de que os pais têm a missão de encaminhar os filhos na senda do bem. Então, nós podemos daí deduzir que falta grave os pais têm em não trabalhar os filhos nesse sentido, em deixá-los a própria experiência. Então, agora sim, falando sobre a volta à infância. Na questão 208, os espíritos dizem assim: grande influência exercem os pais. Os espíritos têm de contribuir para o progresso um dos outros. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Então, aí está a influência do pai, a influência que o pai exerce sobre o filho. Uns espíritos contribuem para a evolução dos outros. Então, aqui nós podemos expandir o conceito para toda a humanidade. Então, aqui, por exemplo, nessa casa espírita, através do convívio, uns podem contribuir para o progresso dos outros. Todos vão se ajudando mutuamente. Não só aqui, como em todas as áreas da nossa atividade, da nossa vida. Então, em casa, no trabalho e em todo sítio. Os mais capacitados vão contribuindo para o progresso dos outros. Na escola, nós vemos isso. Os alunos mais adiantados, eles recebem como tarefas serem monitores daqueles alunos dos níveis mais elementares, ou então dos alunos do mesmo nível que estão em dificuldades. Então, aqueles mais capacitados ajudam os que ainda estão em processo de caminhada. Sobre essa questão ainda do auxílio que uns espíritos fazem aos outros, nosso lar tem um exemplo muito bom, o exemplo que fala sobre a mãe de André Luiz. A mãe de André Luiz, ela se encontrou com ele e para falar sobre o pai, que havia desencarnado. A mãe de André Luiz, ela habitava um plano acima ainda do nosso lar, um plano superior. De tal forma que André Luiz, para se encontrar com ela, ele não poderia fazê-lo no estado de vigília, porque, apesar dele desencarnado em nosso lar, a constituição perispiritual dele ainda era muito grosseira para o plano da mãe. Então, ele só conseguiu se encontrar com a mãe através do desdobramento. Então, a mãe teve com ele e falando sobre o pai, que estava em grandes dificuldades nas regiões umbralinas, pela forma como ele levou a vida enquanto encarnado. E ele, nessas condições difíceis, se envolveu com outros espíritos que acabaram por persegui-lo. E então a mãe, apesar de todos os esforços que ela tentava para tirar o pai do André Luiz daquelas regiões, em ajudá-lo de alguma forma, não conseguia tal estado de perturbação que ele se encontrava. Então, ela disse a André: se nós não conseguimos trazer ele até nós vamos até eles. Então, ela decidiu, naturalmente que ela não decide isso sozinha, porque às vezes nós temos um ideal e pode não ser a melhor saída. Então, ela, em acertos com os diretores daquele plano, acham que vale a pena ela reencarnar novamente. Reencarnar e ter aquele que foi esposo dela na encarnação anterior, encarnar novamente, como esposo dela, e os dois espíritos, duas irmãs, que, perturbadas também por influência dele, elas o perturbavam, então ela resolve, casando com ele, na nova encarnação, ter as duas como filhas. Então ela diz que
dentro do lar, nós temos a condição de restabelecer o amor. Então, observem que ela não tinha essa necessidade, mas decide fazer isso. Logicamente que ela faz isso porque ela sabe que ela tem, por obrigação que eu quero dizer, ela se sente, pela proximidade, ela se sente obrigada, se sente impelida a fazer isso por aquele espírito. E ela, naturalmente que ela ia encarnar, ela ia passar por dificuldades, óbvio, pela condição de vida. Resumidamente, nós temos aqui o que aconteceu. Laércio, que era o pai de André Luiz, ele, quando era encarnado ainda, mentiu, enganou, traiu, fez mais escolhas e desencarnou. A esposa foi traída, nunca soube das traições enquanto encarnada, mas ela era espiritualmente elevada. Depois que ela desencarna, ela vai para um plano diferente do dele. Ele para regiões umbralinas, como eu disse, e vai ser perseguido por aquelas duas que ele havia iludido enquanto encarnado. Ele reencarna compulsoriamente, então a escolha é fazer ele reencarnar compulsoriamente. Por quê? A reencarnação é compulsória quando o espírito não tem condições de decidir sobre as melhores tarefas para ele, ou quando ele está em estado de perturbação tal que ele não tem nem consciência das coisas. Então, espíritos que lhe são caros, no intuito de ajudá-lo a progredir, eles fazem encarnar compulsoriamente, ou seja, alheio à sua própria vontade. E é um mecanismo que Deus permite, porque nós só podemos progredir no planeta. No mundo espiritual, o progresso é muito pequeno, comparado ao progresso que nós podemos ter enquanto encarnados. Então, ele vai reencarnar compulsoriamente, ela vai reencarnar, eles vão se encontrar, vão casar e vão ter as duas como filhas. Haroldo, ele disse, numa palestra sobre esse caso, para que nós imaginássemos a situação dele. Elas foram desviadas por influência dele, enquanto encarnadas. Desencarnam, passam a perturbá-lo. Ele encarna como pai delas. Imagina elas, quando atingem a adolescência, elas vão despertar aquilo que elas eram e que ele induziu, e o ciúme dele ao ver as filhas daquele jeito. Então, imagina o material de aprendizado que vai estar envolvido ali. Então, nós observamos aqui nesse exemplo que os espíritos mais adiantados, eles se encarregam por auxiliar os espíritos mais atrasados. Isso é o comum, mas não é a regra. Nós sabemos muito de casos em que é o contrário. Os filhos vêm para dar exemplo aos pais. Isso também acontece, né? Ou seja, não é porque eu sou pai do meu filho que eu sou mais evoluído que ele. Nessa encarnação, materialmente falando, eu sou mais evoluído, porque eu tenho mais anos de vida, tenho mais anos de estudo e pronto. Mas, espiritualmente, não é garantido, né? Eu posso muito bem ter um filho mais evoluído que eu. A mãe do André Luiz, com relação a esse caso, ela fala para ele que Deus criou o livre-arbítrio e nós criamos a fatalidade. Então, aí nós vemos a diferença entre a livre escolha e a imposição, a liberdade de escolha e a imposição. Às vezes as coisas são impostas para nós porque nós não temos condição de fazer por nós próprios. No Livro dos Espíritos, na questão 280, temos a pergunta de Kardec de que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos. Os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É a sua missão. Esse exemplo da mãe do André Luiz é exatamente isso, né? Nós podemos entender de uma forma em que o pai do André Luiz é um mau espírito.
pelo estado de perturbação. E a mãe dele vai ajudá-lo, vai, na vida encarnada, ajudá-lo a ter as más inclinações combatidas. Entre os bons e maus espíritos também existe no livro dos espíritos, falando sobre os espíritos inúteis, que não foi colocado aqui. Ou seja, Allan Kardec pergunta sobre os espíritos inúteis. E a resposta dos livros dos espíritos, eu poderia falar sobre uma piada que é comum, que as pessoas falam que não existe pessoa completamente inútil, porque, pelo menos, como mau exemplo, ela serve. Então, ou seja, os espíritos inúteis, eles também têm essa finalidade. Da mesma forma em que eles estão encarnados para serem orientados, serem inspirados pelos outros, eles também ensinam como não proceder. E ainda na questão 573, em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Os espíritos dizem, em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa, ou o que instrui. Tudo em a natureza se encadeia, ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Então vejamos aí, todos nós temos utilidade, todos nós servimos para alguma coisa. Aqui nós vemos também cumprir a execução dos desígnios da providência, ou seja, o progresso do planeta está muito bem coordenado, elaborado e acompanhado por Deus. Ou seja, o que Deus quer que seja do planeta, isso acontece, isso está acontecendo. E vamos chegar no ponto em que Deus quer. Então, o que as pessoas dizem habitualmente, que o homem está estragando a natureza, que o homem pode destruir o planeta, é lógico que o homem, na sua insanidade, ele tenta fazer muitas coisas. Mas Deus tem os seus desígnios e nada vai deixar sair, porque Deus é perfeito e Ele sabe exatamente. Né? Jesus, no governo do planeta, Ele também faz com que tudo aconteça de acordo com seus planos. O que nós achamos que está saindo do eixo, na verdade, é tudo contribuição, porque todos têm alguma utilidade. Então, da mesma forma que nós vemos que a superfície do planeta sofreu várias modificações desde os seus primórdios, o que nós fazemos hoje pelo planeta, no planeta, também podemos entender que estamos seguindo o desígnio da providência. Ou seja, Deus permite que as coisas aconteçam como nós estamos fazendo, porque nós acabamos fazendo no sentido de que o planeta atinja aquela posição, atinja a situação esperada. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido, apesar de nós não acharmos. Também tem as missões mal concluídas, as missões não concluídas, as missões que foram deixadas pelo meio do caminho, os débitos que nós vamos adquirindo, nós vamos fazendo as coisas, fazemos de mal feito, e criamos outros problemas, criamos novos débitos para nós, e isso faz-nos atrasar a jornada. A irmã Sheila, no livro Passos da Vida, ela fala sobre pontos mortos, ou seja, os débitos que nós temos, que nós adquirimos, eles são como pontos mortos no nosso destino. Ela diz que todos aqueles dons, todos aqueles recursos que a providência divina coloca em nossas mãos e que nós malbaratamos, são pontos mortos do nosso destino e que nós teremos que regenerar um dia.
Então, esses são os pontos mortos que todos nós temos. Então, se nós passamos por alguma situação de dissabor na vida, então é aconselhado que venha o perdão, que nós perdoemos, porque muito provavelmente aquele nosso antagonista, ele pode ser e deve ser um ponto morto do nosso destino, e que agora nós temos a oportunidade de renovar. Então, a importância do perdão é eliminar os pontos mortos. Então, o que é missão espiritual? Missão é encargo. Haroldo disse isso na sua palestra. Missão é encargo. É o conjunto de lutas que nós temos que enfrentar durante a vida inteira. Missão é o conjunto de sacrifícios que nós temos que suportar durante a vida inteira. Missão é o conjunto de lágrimas que nós temos que derramar durante a vida inteira. Então, isso é missão. Missão é trabalho. Missão é trabalho, o que nós fazemos aqui na Terra. Não o trabalho formal, mas o trabalho de viver. É a nossa missão. As nossas tarefas, elas podem ser de âmbito pessoal, ou seja, elas só dizem respeito a nós próprios, ou a nós e poucas pessoas à nossa volta, como a família. E existem as tarefas que tocam aspectos coletivos. Então, tem as tarefas em que toca toda a grande parte da humanidade, uma coletividade, como Buda, por exemplo. Então, ele teve uma missão que tinha cunho coletivo. Essas missões, as missões que tocam a coletividade, elas são importantes e nem por isso os espíritos que as desempenham, eles têm exclusividade. Allan Kardec pergunta aos espíritos se o trabalho da codificação era uma missão para ele. Os espíritos responderam que sim, que era a missão dele codificar o espiritismo. E ele pergunta, mas e se eu falhar? Os espíritos respondem, tem outro para dar sequência. Por quê? Porque se a missão ela tem cunho coletivo, ela envolve o planeta inteiro, não se pode deixar por conta de um único espírito. Porque esse espírito, ele não é perfeito, esse espírito, ele tem livre-arbítrio, né? A única missão que eu tenho conhecimento de que não tinha reserva foi a missão de Jesus, porque ele não precisava. Todas as outras missões que nós observamos, ela tem a sua retaguarda, tem os espíritos que estão na retaguarda, encarregados de dar sequência no caso de não cumprimento, de não conclusão. Os desígnios de Deus não podem repousar em uma única cabeça humana. Então, isso nós também podemos perceber. Todas as missões, todas as tarefas que nós temos são importantes. Não precisamos pensar que a tarefa dele é mais importante que a minha, eu queria ter aquela tarefa, não. Nós observamos, por exemplo, numa casa espírita, que tem diversas tarefas diferentes. Tem a tarefa de recepcionar as pessoas que chegam para os atendimentos, que chegam para as palestras. Tem a tarefa daqueles em que estão ali servindo lanche para aqueles que vêm do trabalho e querem forrar o estômago porque vão chegar tarde em casa. Existe a tarefa dos passistas, existe a tarefa do dirigente, existe a tarefa daqueles que limpam as instalações da casa espírita. Então, existem várias tarefas. Eu não preciso querer tarefa X ou tarefa Y, a tarefa A ou a tarefa B, porque eu penso que seja mais importante. Na realidade, eu vou receber como tarefa aquela em que eu tenha melhor capacidade ou melhor disponibilidade. Ontem nós vimos a
a irmã Rosa falar. Eu não falo em público. Ou seja, não adianta também querer que ela seja uma palestrante, por exemplo. E assim vai. Poderíamos dizer que a tarefa mais importante é do dirigente. Eu não tenho capacidade para ser dirigente, nem quero ser. Por que eu não quero ser? Primeiro, porque eu sei que eu não tenho capacidade. E segundo, porque a minha vida, ela me levou para destinos em que eu não tenho essa disponibilidade temporal. Eu não quero ser. Então, nós vamos sendo as coisas. O irmão Fernando, na sexta-feira passada, ele anunciou um curso de passe, que vai ter início nos próximos dias. Então, esse curso de passe, para aqueles que já têm um certo tempo de estudo da doutrina e que desejam fazer o curso, vão fazer o curso. Agora, eu fiz o curso de passe, no dia seguinte eu sou passista? Não necessariamente. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a demanda por passista numa casa espírita é determinada em função dos trabalhos que ocorrem. Então, não adianta enchermos de passista, porque vamos ter passistas à toa. À medida que um passista ele muda de atividade, ele deixa de ser passista por qualquer razão. Então, abre vagas para aqueles que já fizeram o curso poderem se habilitar. Então, é para isso que existem os cursos, para que nós possamos ter uma reserva de passistas, né? Ser palestrante é muito bom. Nem todos acham, né? Nem todos acham. O Haroldo disse, numa das suas palestras, e eu repeti na semana passada, todos que estão assistindo a palestra podem ir embora a hora que quiser. Não está gostando do que está ouvindo? Pode ir embora. Não é obrigado a ficar. O palestrante é o único que é obrigado a assistir a palestra inteira, ouvir a palestra. As pessoas que estão na assistência, elas podem dormir, se não estiver achando interessante. O palestrante não pode dormir, pelo menos durante a palestra. Não é? Então, o preparo que tem, é lógico que nós temos palestrantes que são palestrantes natos. Nós vemos o Divaldo falar, o próprio Haroldo. O Haroldo passa 2 horas falando sem ler nada. Às vezes ele pega um trecho de um livro para ler um exemplo. Imagina o que é falar 2 horas sem ler nada. Eu não consigo, é impossível. É impossível para mim. Se eu não tiver aqui a minha cola, não sai. Então, por quê? Eu me propus a fazer isso e eu estou em fase de aprendizado. Por acaso, eu acho que foi em junho, eu completei 10 anos que eu fiz a primeira palestra aqui na casa. Isso não me habilita nada, porque eu tenho ainda as mesmas dificuldades. Eu acho que eu só perdi um pouco a vergonha, mas a falta de habilidade continua a mesma. Então, os gaguejos, os tropeços que eu falo, eu gravo as minhas palestras para depois ouvir e eu vejo como eu falo mal. Eu uso isso para tentar me corrigir. Então, eu vou tentando me depurar. Mas também eu não faço palestra fora daqui. Eu só faço palestra no JAC, porque aqui todo mundo é compreensível. Lá fora, o mundo é selvagem. Então, a missão é trabalho. Não importa qual trabalho que nós tenhamos, é uma missão. Façamos ela com amor, façamos ela com dedicação, porque nós vamos nos capacitar e nós vamos nos habilitar a ter tarefas mais importantes. Não precisamos ter pressa. O próprio andamento da vida vai nos levar a isso. Haroldo disse, numa das suas palestras, que o que Deus tem a fazer dentro de nós é infinitamente superior ao que Ele faz através de nós. Então, não precisamos também pensar, eu vou fazer tal tarefa porque eu quero ajudar os outros. É importante, isso é nobre. Mas o que eu estou fazendo pelos outros através dessa minha tarefa não é nada perto
do que eu estou fazendo para mim. Isso é fundamental também. Então, o que Deus tem a fazer dentro de nós é infinitamente superior ao que Ele faz através de nós. Por quê? Como eu falei sobre Allan Kardec e outros missionários, eles têm as suas cópias de segurança, os seus backups. Né? Por quê? Porque Jesus não precisa de mim. Porque se eu não fizer, Ele põe outro para fazer. Jesus não precisa de mim, mas eu preciso desse trabalho. Eu preciso de fazer o que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu vou crescer de alguma forma. Então, cada um, na sua maior humildade ou na sua maior grandiosidade, todas as tarefas são-nos importantes. Não precisamos ter pressa, todos vamos chegar lá. Um dia, Deus vai colocar na nossa mão um mundo para governar. Um dia vai. Nós vamos chegar lá. Para finalizar, eu trouxe uma página do Fonte Viva, que nós lemos aqui uma ocasião, e eu vi que tinha uma grande conexão com esse assunto. Na instrumentalidade, baseado nas palavras de Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Emmanuel, então, nos esclarece. Cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumentos nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. Todavia, se a ilimitada sabedoria do celeste emissor se mantém soberana e perfeita, os receptores terrenos pecam por deficiências lamentáveis. Esse tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo. Aquele suporta cristamente as fraquezas do vizinho, contudo, não possui energia nem mesmo para governar os próprios impulsos. Aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. O outro ainda é imaginoso e entusiasta, entretanto, escapa sutilmente do esforço dos braços. Um é conselheiro excelente, no entanto, não santifica os próprios atos. Outro retém brilhante verbo na pregação doutrinária, todavia é apaixonado cultor de anedotas menos dignas, com que desfigura o respeito à revelação do que é portador. Esse estima a castidade do corpo, mas desvaira-se pela aquisição do dinheiro fácil. Outro, mais além, conseguiu desprender-se das posses de ouro e terra, casa e moinho, mas cultiva verdadeiro incêndio na carne. É indiscutível a nossa imperfeição de seguidores da Boa Nova. Por isso mesmo, guardamos o título de aprendizes. O planeta não é o paraíso terminado e achamo-nos, por nossa vez, muitos distantes da angelitude. Todavia, obedecendo ou administrando, ensinando ou combatendo, é indispensável afinar o nosso instrumento de serviço pelo diapasão do Mestre, se não desejamos prejudicar-lhes as obras. Evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe plena boa vontade na tarefa que nos cabe, e o reino de Deus se manifestará mais rapidamente onde estivermos. Então, nós observamos o antagonismo em cada uma das sentenças, né? Em vez de nós pensarmos na primeira parte da sentença, é bom observarmos na segunda, aquilo que ainda nós não somos, o que ainda nós precisamos ser. Então, assim, eu peço a Jesus que possa nos ajudar a percebermos a nossa humilde missão, a missão de cada um de nós, e que Deus nos dê apoio e força para que nós possamos executá-la. Que assim seja.